Oi, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando, e hoje nós vamos dar continuidade ao livro Espumas Flutuantes de Castro Alves, que foi o livro que nós começamos a estudar um pouco sobre ele, conhecer um pouco mais desse livro tão importante, que foi o único livro que foi lançado em vida, publicado em vida por Castro Alves, e um projeto pelo qual ele se dedicou muito. Então nós vamos conhecer agora um pouco desse arsenal poético, né, que ele nos deixou. A impressão que eu tenho quando leio esse livro é que ele deixou algo realmente para isso, para as gerações futuras. Ele sabia que ele não alcançaria certas coisas no Brasil, mas ele em momento algum deixou de ser um militante das causas sociais, deixou de ser um poeta completamente lírico, deixou de ser um ser humano extraordinário, uma pessoa de uma consciência muito profunda para a época, e que não aceitava de forma nenhuma nenhum tipo de injustiça. Então o grito de Castro Alves com a sua literatura não foi apenas só sobre os escravos. Ele falou sobre tudo e nos incentivou a todo tempo a buscarmos o quê? Como é que eu posso dizer? A educação, né? Nos educarmos, aprendermos e distribuirmos essa educação para que o país se tornasse um todo diferente. Um país que pudesse influenciar outras nações, sobretudo na América Latina, que é onde se concentra as grandes injustiças, os países pobres, né, que há muito tempo luta pela sua libertação. O seu povo tem lutado e tem buscado muito por isso. E ele fala nesse poema justamente a esse respeito, de uma maneira completamente clássica, de uma maneira, eu posso até dizer, de um português que hoje nós não falamos mais, porque nós nos desvinculamos muito do português de Portugal. Eu acho que ele, nesse poema, ele usou muito, né, o português mais arcaico, mais antigo. Então, assim, tem algumas palavras que se tornam até difíceis de pronunciar, porque trata-se de um século difícil, um século que ele buscou a todo custo falar da melhor maneira possível para que o seu poema chegasse a todas as classes e, sobretudo, aos poderosos também, né? As classes sociais pudessem apreciar. Acontece que o analfabetismo no Brasil sempre foi muito grande e nessa época poucas pessoas sabiam ler, né? Eram letradas, sobretudo em relação ao preconceito em relação às mulheres, né? Que tinha grandes mulheres e até mulheres ricas, abastardas, que não sabiam ler porque não era permitido. Enfim, é um livro para que a gente conheça o país que a gente vive e veja que não só nós lutamos ou queremos esse país melhor. Há muito tempo existia alguém que já buscava isso, né? Então vamos lá, vamos ler, continuando o livro de Castro Alves, Espumas Flutuantes. Nós já lemos a dedicatória, agora nós vamos ler um poema chamado O Livro e a América. Ao Grêmio Literário. Ele colocou aqui: talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado doutros esboços, disse um dia Jeová:
Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, traz-lhes as artes da Europa, ouro, as bagas de Ceilão, e os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Que interessante. Olhando em torno então brada, tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá do polo sobre as plagas, o seu rebanho de vagas, vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Marchar, mas como? Da Grécia, nos nórdicos paternons, há 1000 deuses levantando, 1000 marmóreos panteões. Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração. Marchar, mas como a Alemanha na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral? Não. Nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos, são degraus do progredir. Labrada César morrendo no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filhos de séculos das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis o livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro. Sem nunca ter o Waterloo. Éolo de pensamento, que abrira a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. Por uma fatalidade dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando o tosco estaleiro da Alemanha, o velho obreiro, a ave da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós que é o templo das ideias, largo abris as multidões para batismo luminoso das grandes revoluções. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz, bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão. Num poema amortalhada, nunca morre uma nação, como Godi moribundo, brada luz o novo mundo, num brado de Briarel, luz, pois, no vale e na serra, que se a luz rola na terra, Deus colhe gênios no céu. Que beleza de poema, né? Que coisa maravilhosa de ler. Aí tem um outro poema aqui que se segue, que eu achei muito interessante, que se chama Hebreia. Vamos a ele. Flor campi et lilium, convalium, cântico dos cânticos. Castro Alves sempre colocava alguma coisa, uma dedicatória ou uma frase, alguma coisa antes de alguns poemas. Em quase todos os poemas dele sempre tem
uma espécie de uma antífona, uma coisa interessante nos poemas dele. Algo que lhe chamasse a atenção, algo que ele quisesse usar a mais nas suas ideias. Pomba da esperança sobre o mar de escolhos, lírio do vale oriental brilhante, estrela vésper do pastor errante, ramo de murta a recender cheirosa. Tu és, ó filha de Israel formosa, tu és, ó linda sedutora hebreia, pálida rosa da infeliz Judéia, sem ter o orvalho que do céu deriva. Porque descoras, quando a tarde esquiva, mira-se triste sobre o azul das vagas. Serão saudades das infindas plagas, onde a oliveira no Jordão se inclina? Sonhas, acaso, quando o sol declina, a terra santa do Oriente imenso, e as caravanas no deserto extenso, e os pegureiros da palmeira à sombra? Sim, fora belo na relvosa alfombra, junto da fonte onde Raquel gemera, viver contigo qual Jacó vivera, guiando escravo teu feliz rebanho. Depois nas águas de cheiroso banho, como Susana, a estremecer de frio, fitar-te, ó flor do Babilônio rio, fitar-te a medo no salgueiro oculto. Vem, pois, contigo no deserto inculto, fugindo as iras de Saul embora, Davi eu fora, se Micol tu foras, vibrando na harpa do profeta o canto. Não vês do seio me goteja o pranto, qual da torrente do Cedron deserto. Como lutara o patriarca incerto, lutei, meu anjo, mas caí vencido. Eu sou o lótus para o chão pendido, vem ser o orvalho oriental brilhante. Ai, guia o passo ao viajor perdido, estrela vésper do pastor errante. Esse poema, ele primazia mais pela sua beleza do que por qualquer outra coisa. O primeiro poema, ele nos instiga quando ele fala livros à mão cheia, para que nós pudéssemos ter acesso a ter um livro na mão, a ler esse livro, a nos educarmos, a termos conhecimento. O primeiro poema, ele vem com esse convite, que ele fala não apenas do Brasil, mas da América, né, da América Latina, desse conhecimento, dessa mudança que deveria haver. Já nessa época, ele, como visionário que era, ele já tinha essa visão, que hoje nós vemos que o Brasil, o crescimento da América Latina é essencial. A melhoria desse continente, que tem tudo para crescer. O que falta é educação. E Castro Alves foi lá no fundo, numa época em que pouco se falava sobre isso, só conversava de política os políticos, os senhores de engenhos, as pessoas que viviam praticamente da política, da velha política, entre aspas, né? Eu não digo, nem vou usar esse termo porque ele já não é mais usual, mas eu vou dizer a política errada, a política que tira o povo do meio. E sem o povo não há condição de ter absolutamente nada. Então ele convidava o povo para ler, para ter conhecimento. Porque ao adquirir o conhecimento, você deixa de ser vítima. Você deixa de ser explorado. Porque a elite, ela acha que pode viver sem as pessoas de condição financeira inferior, que eles a vida inteira escravizaram.
não só teve a escravidão dos negros no Brasil, teve do próprio povo brasileiro, que ainda continua esse fatídico acontecimento de que essa elite atrasada, essa elite burra, ela acredita que pode viver massacrando as pessoas socialmente vulneráveis, escravizando essa sociedade, mas ela é burra quando ela não consegue compreender que não pode viver sem essa sociedade, porque assim eles não teriam quem os servisse. Será que eles teriam condições de buscar mão de obra lá fora? Será que as pessoas que lá fora teria seres que queiram fazer a vontade dessas elites? Será que teria uma outra escravidão? De quem agora seria? Já foram dos negros. Continuaria isso? Porque de qualquer forma, dentro do próprio país há esse tipo de escravidão, não totalmente como antes, mas há uma certa aberração nos países onde a maioria é que tem menos, quando deveria ser o contrário. O povo deveria estar no comando. Então Castro Alves, ele já tinha essas ideias e ele já começava a escrever sobre isso, a trazer à baila, ao conhecimento popular de que o povo tinha o poder, de que se o povo se apoderasse da arma que ele tem, que é a educação, o conhecimento, as coisas poderiam mudar nesse país. E pode e vai mudar. Porque as pessoas estão a cada dia tendo um pouco mais de interesse. Houve uma pesquisa em que as pessoas estão lendo mais, muito mais que antes, estão muito mais interessadas em ler. Não importa que tipo de livro, tem o livro digital, mas ainda há uma procura muito grande pelo livro manual. Você pega o livro, você lê o livro, ele está ali à sua disposição, não precisa de nenhum mecanismo para você ler, você pode ler em qualquer lugar. Não há nada que impeça uma pessoa de ler um livro, a não ser que tenha um problema de visão e que precise de um óculos. E isso pode ser a única coisa que pode impedir uma pessoa de ler. Mas os cegos leem, que maravilha. Então, nós compreendemos, eu, Castro Alves e outros poetas, não que eu me compare a eles, mas a maioria deles já tinham presciência de que o Brasil era um país grandioso, de uma gente que tem uma facilidade e uma criatividade muito grande, e de que esse país não merece passar pelo que tem passado, e não merecia, na época, estar passando por aquela situação. Então ele foi um porta-voz de tudo isso. Se você chegar hoje em qualquer lugar e você pegar um poema de Castro Alves e você recitar, você está falando como se fosse do tempo de agora, dessa década que nós estamos vivendo. Você não vai ter surpresa nenhuma. Ninguém vai dizer, oh, nossa, mas que estranho, que poema estranho você está lendo, está falando sobre isso. Na verdade, ninguém vai se surpreender com o poema de Castro Alves, porque é um poema realmente maravilhoso. Então esse é o nosso segundo vídeo de Espumas Flutuantes. Eu espero chegar até o final junto com vocês. Nós vamos lendo esses poemas, vamos dialogando, vamos meditando. Também eu gostei muito de Hebreia. A composição do poema é perfeita, porque a gente fala muito sobre o que ele queria dizer. Mas eu quero falar também da beleza com que Castro Alves escrevia isso. E eu lembro que quando eu era criança, houve uma série chamada Castro Alves,
que foi estrelada por Tony Ramos, que fez o papel brilhantemente. Eu achei aquilo, eu fiquei encantada. Eu já era encantada com Castro Alves, eu fiquei muito encantada, mesmo sendo criança. Eu não lembro muito bem da série, mas eu sei que foi um dos melhores papéis que ele já fez, o Tony Ramos fez. E eu não sei se está disponível em algum lugar essa série, mas até eu gostaria de reassistir, de rever esse universo e essa maneira como foi construída essa história de Castro Alves. Eu sei que ele tinha um talento fabuloso, tinha 24 anos, mas tinha uma personalidade forte, era uma pessoa que não se conformava com as injustiças sociais e também a sua idade cronológica não batia com a sua sabedoria. Mas isso é interessante, porque a idade cronológica não importa muito. O que importa é aquilo que você adquiriu de sabedoria e no que você transformou essa sabedoria. E você pegou o conhecimento, transformou em sabedoria, você só ficou com aquilo ali só para você. Ele distribuiu para todo mundo e nós agradecemos a ele, né, Namastê Castro Alves, por trazer tamanha beleza para nós, que Espuma Flutuantes é um livro assim extraordinário, né? Até chegarmos ao final, teremos belas surpresas, poemas com rimas perfeitas, rimas belas, como Hebreia, por exemplo. Eu achei um poema também muito bonito e muito significativo. Se você for ler com mais calma, você vai prestar atenção, você vai conseguir compreender as nuances que ele faz, né? E o que ele realmente fala. Então, esse é o nosso segundo vídeo dessa série do livro de Espumas Flutuantes, que eu pretendo ler. Eu gostaria de ler muito mais coisas de Castro Alves. Eu espero que a gente, depois de Espumas Flutuantes, possa conseguir ler outras coisas dele. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. E eu fico muito feliz que você possa estar me dando atenção. Dê o seu like, faça seu comentário, fale alguma coisa que você entendeu, se você não entendeu. Qual poeta que você mais gosta. Não esqueça de dar o seu comentário, dar a sua opinião, isso é importante. Eu leio todos, eu gosto de ler, eu gosto de ver o que as pessoas estão pensando. E enfim, é isso aí. Castro Alves, ele estará sempre presente porque a morte não existe. Ele era uma pessoa muito espiritualizada, era kardecista. E é o que se diz de algumas biografias dele, né? Ele acreditava muito. E ele está por aí, na boca de outros grandes poetas que também não se conformam com a situação que nós estamos vivendo, com a situação que nós vimos no passado do Brasil, né? Que é um país tão rico, tão fabuloso, tão cheio de oportunidades, um país onde se produz muitos poetas e muitos artistas. E geralmente são aqueles que não têm condições, né? E Castro Alves era diferente, ele veio de uma família que tinha mais condições financeiras, tanto é que ele comprava escravos, alforriava. Enfim, mas a maior riqueza que ele nos deixou foi essa obra maravilhosa e as outras obras que ele também deixou para nós. Então, eu agradeço a você que ficou até agora, né? Com a sua paciência, assistindo esse vídeo. Então deixa o seu like, deixe a sua inscrição, se inscreva porque nós temos tantas coisas interessantes para conversar. E agradecer a Deus por ter enviado uma pessoa tão iluminada para nos esclarecer, para nos encher de beleza, como em Hebreia, né? Tudo muito bem certinho, a rima no lugar certo. E assim, nos dá o prazer
de conhecer um Castro Alves. Isso nós agradecemos a Deus. Então é isso aí. Até a próxima e valeu!